L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Ora pois, salve, salve galera, estamos aí no episódio 164 do Pra Acabar com o Juízo. Dessa vez direto aqui de Portugal, junto com as gaivotas que voam aqui ao lado da casa. Eu sou tão neurótico que eu não lembrava se eu falei que ia ter esse episódio ou não, se eu ia estar de férias ou não de podcast. E aí eu voltei lá e não tô de férias não, eu falei que ia gravar. Eu também esqueci de escrever uma descrição no episódio anterior, porque todos os episódios têm uma descriçãozinha, né? E esse ficou sem. E aí eu só anotei lá que eu esqueci, porque eu não lembro mesmo. No mais, tudo bem por aí. Temos Rebeca Andrade campeã aí, né? Levou o ouro no solo, tá de parabéns. Parabéns, Rebeca. E nós aqui, lendo esse livro mágico aqui, né? Na página 301. Então, sem mais delongas, sem muitas novidades, eu acho. Acho que hoje não tem, então... Acho que agora acertou aqui. Eu vou só botar o despertador. Estou com um pouco de sono, mas tá tudo bem. A gente vai até... Agora são 16 aqui no meu relógio, 17 e 10. Isso mesmo, produção. Bora lá. Página 301, a gente parou aqui, pelo que eu marquei pelo menos, né? Na seção 3.9.3, desculpa, no parágrafo 3.9.3, capital filiativo e capital de aliança. Estavam falando, né, que o capital, agora eu lembrei, tem um capital específico, né? Aqui, cadê? A definição, antes, né, na 300. A definição do capitalismo, do seu corte, a conjunção de todos os fluxos descodificados e descentralizados não se define nem pelo capital comercial, nem pelo capital financeiro, que são tão somente fluxos entre outros, elementos entre outros, mas pelo capital industrial. Por quê? Curioso, né? Por quê? Eu ainda não sei. Eu vou deixar pronto, deixei o gravador ligado aqui, porque às vezes eu perco ele de vista, né? Bom, então aqui eles vão tentar talvez explicar isso, né? Capital filiativo e capital de aliança. Mesmo antes da máquina de produção capitalista estar montada, a mercadoria e a moeda operam uma descodificação dos fluxos por abstração. Então eu entendo que a mercadoria vai estar do lado desse capital comercial e a moeda por parte do capital financeiro, muito provavelmente, né? Mas isso não ocorre da mesma maneira. Primeiramente, a troca simples inscreve os produtos mercantis como os quanta particulares de uma unidade de trabalho abstrato. As trocas simples, né, para produzir mercadoria, a troca simples escreve os produtos mercantis, né, são esses três capitais, né. Sou muito devagar, cara, com isso. Que pouca leitura de Marx, né. Capital comercial, capital financeiro e industrial. Então, eu estou entendendo isso. Que isso é capital comercial. Primeiramente, a troca simples, capital comercial, inscreve os produtos mercantis como os quanta particulares de uma unidade de trabalho abstrato. É o trabalho abstrato que, posto na relação de troca, forma a síntese disjuntiva do movimento aparente da mercadoria, pois ele se divide nos trabalhos qualificados, aos quais corresponde tal ou qual quantum determinado. Então, abstratamente, o trabalho inscreve certo valor, né, na mercadoria. Acho que é isso que vai produzindo esse capital comercial, pelo que eu estou entendendo. Porém, somente quando um equivalente geral aparece como moeda é que se chega ao reino das quantitas. Quantidade que pode ter todos os tipos de valores particulares, ou valer para todos os tipos de quanta. Nota do tradutor, a gente tinha até lido isso, né? Os quantas, as quantidades, quantum determinada quantidade, reino da quantitas, reino da quantidade.
que é a tradução do Orlandi aí. Essa quantidade abstrata não deixa de ter um valor particular qualquer, embora só apareça ainda como uma relação de grandeza entre quanta. É nesse sentido que a relação de troca une formalmente objetos parciais produzidos e mesmo inscritos independentemente dela. De novo, é nesse sentido que a relação de troca une formalmente objetos parciais produzidos e mesmo os inscritos independente dela. Eu não entendi a frase anterior, agora que eu percebi. Essa quantidade abstrata não deixa de ter um valor particular qualquer, embora só apareça ainda como uma relação de grandeza entre quanta. Bom, é nesse sentido que a relação de troca une formalmente objetos parciais produzidos e mesmo inscritos independentemente dela, da própria troca. A inscrição comercial e monetária permanece sobrecodificada e até reprimida pelas características e modos de inscrição anterior de uns sócios considerados sob seu modo de produção específico, que não conhece e nem reconhece o trabalho abstrato. Como diz Marx, este é certamente o mais simples e o mais antigo nexo da atividade produtora, mas só aparece como tal e devém praticamente verdadeiro na máquina capitalista moderna. Marx, Introdução Geral à Crítica Econômica, à Crítica da Economia Política. Eis porque a inscrição comercial monetária não dispunha antes de um corpo próprio e se inseria tão só nos intervalos do corpo social preexistente. O comerciante não para de jogar com as territorialidades que se mantiveram comprando onde é mais barato e vendendo onde é mais caro. Antes da máquina capitalista, o capital mercantil ou financeiro está somente numa relação de aliança com a produção não capitalista. Ele entra nessa nova aliança que caracteriza os estados pré-capitalistas, dom de aliança da burguesia mercantil e bancária com a feudalidade, nessas margens, né? Então, é tudo para dizer como, de alguma forma, o capitalismo é diferente do comércio, né? O comércio sempre existiu, mas o capitalismo captura do comércio e necessariamente desse capital mercantil e financeiro uma parte muito específica. Eu pelo menos ainda tenho que ver o que isso tem a ver com a indústria. Em suma, a máquina capitalista começa quando o capital deixa de ser um capital de aliança para devir filiativo. O capital devém um capital filiativo quando o dinheiro engendra dinheiro, ou o valor mais valia. Valor progressivo, dinheiro sempre germinado, crescente e como tal capital. O valor se apresenta subitamente como uma substância motriz de si própria e para a qual a mercadoria e a moeda são tão somente puras formas. Então aqui tem uma coisa diferenciada, né? O valor se apresenta subitamente como uma substância motriz de si própria, é mais abstrato ainda, né? E para a qual a mercadoria e a moeda, o capital mercantil, o capital financeiro, são tão somente puras formas. Distingue em si o seu valor primitivo e a sua mais-valia, tal como Deus distingue na sua pessoa o Pai e o Filho, e que ambos fazem um só e são da mesma idade. Porque é só quando há uma mais-valia de 10 libras que as primeiras 100 libras adiantadas se transformam em capital. Isso tudo foi uma citação grande de Marx, né? Porque é só quando há uma mais-valia de 10 libras que as primeiras 100 libras adiantadas se transformam em capital. Bom, tá aí, Capital volume 1, capítulo 2, a transformação do dinheiro em capital. Capital 1, aí alguma coisa 2, né? A transformação do dinheiro em capital. Capítulo 4, como se converte o dinheiro em capital. Parágrafo 1º, a fórmula geral do capital. Página 701. Show de bola, hein? Então, livrão aí para você se debruçar, né? Terminando o doutorado, eu prometo. Vamos ler o Capital. É somente nestas condições que o capital devém corpo pleno, o novo sócios ou a quase causa que se apropria de todas as forças produtivas. Já não estamos no domínio do quantum ou da quantitas, mas no da relação diferencial enquanto conjunção que define o campo social imanente próprio ao capitalismo e dá à abstração enquanto tal seu valor efetivamente concreto, sua tendência à concretização. A abstração não deixou de ser o que é, porque já tinha ali, né?
mas já não aparece na simples quantidade como uma relação variável entre termos independentes, pois agora é ela a detentora da independência. Ou seja, a própria abstração se torna independente, né, da qualidade dos termos e da quantidade das relações. O próprio abstrato estabelece a relação mais complexa na qual ele se desenvolverá como, entre aspas, né, algo de concreto. É a relação diferencial dy sobre dx, em que dy deriva da força de trabalho e constitui a flutuação do capital variável, e em que dx se deriva do próprio capital e constitui a flutuação do capital constante. Parênteses, aspas, a noção de capital constante não exclui de maneira alguma uma mudança de valor das suas partes constitutivas. Fecha aspas, fecha parênteses. É da fluxão dos fluxos descodificados, da sua conjunção, que decorre a forma filiativa do capital x mais dx. O que a relação diferencial exprime é o fenômeno capitalista fundamental da transformação da mais-valia de código em mais-valia de fluxo. Eu adoraria ter entendido essa frase, mas faltou uma leitura aí do Marx, né? O que a relação diferencial exprime é o fenômeno capitalista fundamental de transformação da mais-valia de código, que é essa extração de excesso de código, num movimento de produção excessiva de fluxo, né? Isso é engraçado. Bom, como é que era antes? No começo do capítulo 3, né, tem isso, tem como sempre o código está aquém do fluxo, o fluxo está além do código, né? Tem um negócio desse agora. Que uma aparência matemática substitua aqui os antigos códigos, isso simplesmente significa que se assiste a uma falência dos códigos e das territorialidades subsistentes em proveito de uma máquina de outra espécie, que funciona de maneira totalmente distinta. Então, que uma aparência matemática substitua aqui os antigos códigos, isso aqui é legal, né? Que aí você entra o tema da axiomática e não mais dos códigos, né? Isso simplesmente significa que se assiste a uma falência dos códigos e das territorialidades subsistentes em proveito de uma máquina de outra espécie, que funciona de maneira totalmente distinta. Já não é a crueldade da vida, como na máquina primitiva, nem o terror de uma vida contra outra, como na máquina despótica, mas um despotismo post-mortem, o déspota devendo anos e o vampiro. Entre aspas, o capital é o trabalho morto que, de maneira semelhante ao vampiro, só se anima ao sugar o trabalho vivo, e sua vida é tanto mais alegre quanto mais trabalho vivo lhe sorve. Fecha aspas. O capital industrial apresenta, assim, uma nova filiação, constitutiva da... Não errei, é uma nova filiação, constitutiva da máquina capitalista, em relação ao qual o capital comercial e o capital financeiro vão agora tomar a forma de uma nova aliança, assumindo funções específicas. Então aqui volta o tema da possibilidade do capital industrial, né, como diferenciado do capital comercial e financeiro. Relendo essa última frase, o capital industrial apresenta assim uma nova filiação constitutiva da máquina capitalista, se ela não existe, em relação a qual o capital comercial e o capital financeiro vão agora tomar a forma de uma nova aliança, assumindo funções específicas. Estou tonto. É um capítulo que vai me deixando tonto, essa porra. E aí a gente entra num próximo parágrafo. Fui olhar aqui o WhatsApp e fiquei mais tonto ainda. Acho que eu tô com sono também, né? Acho que está na hora de dar uma soneca. Tô até com a voz mais grave aqui. Então, mas como o tempo voa quando a gente se diverte, né? E ele não tá voando agora, então talvez não esteja tão divertido, mas a gente tá andando nesse texto maluco. Então eu vou continuar no próximo parágrafo aqui. 3.9.4 Transformação da mais-valia de código em mais-valia de fluxo. Eles são muito craques em fazer isso, né? De falar uma coisa e depois explicar o que eles estão falando, né? Aí você fica boiando, aí você tem que ler de novo. Sigam os caras, então. O célebre problema da baixa tendencial da taxa de lucro, isto é, da mais-valia em relação ao capital total, só pode ser compreendido no conjunto do campo de imanência do capitalismo e nas condições pelas quais a mais-valia de código é transformada em mais-valia de fluxo.
Primeiramente, parece, entre parênteses, conforme as observações de Balibar, fecha parênteses, que essa tendência à baixa da taxa de lucro não tem fim, mas reproduz a si própria ao produzir os fatores que a contrariam. Vou reler, sem parênteses. Primeiramente, parece que essa tendência à baixa da taxa de lucro, falei juros talvez, né? Taxa de lucro não tem fim, mas reproduz a si própria ao produzir os fatores que a contrariam. Não sei o que é isso. Não sei o que é essa tendência. Não sei nem o que é taxa de lucro. Eu sei o que é taxa de lucro, sei, mas não sei se é isso, né? Mas por que ela não tem fim? Sem dúvida, pela mesma razão que fazem rir os capitalistas e seus economistas quando constatam que a mais-valia não é matematicamente determinável. Todavia, eles não têm do que se alegrar. Deveriam antes concluir o que temem esconder, a saber, que o dinheiro que entra no bolso do assalariado não é o mesmo que se inscreve no balanço de uma empresa. Repetindo, deveriam antes concluir o que temiam esconder, a saber que o dinheiro que entra no bolso do assalariado não é o mesmo que se inscreve no balanço de uma empresa. Tá? No caso, em potentes signos monetários de valor de troca, um fluxo de meios de pagamento relativo aos bens de consumo e aos valores de uso, uma relação bionívoca entre a moeda e uma gama imposta de produtos. Parênteses, aspas, a que eu tenho direito, o que me cabe é meu. Fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. No outro caso, signos de potência do capital, fluxos de financiamento, um sistema de coeficientes diferenciais de produção que dá testemunho de uma força prospectiva ou de uma avaliação a longo prazo, não realizável hic et nunc, aqui e agora, e que funciona como uma axiomática de quantidades abstratas. Num caso, o dinheiro representa um corte de extração possível sobre um fluxo de consumo. No outro caso, uma possibilidade de corte, desligamento, de um corte, desligamento e de rearticulação de cadeias econômicas no sentido em que há fluxos de produção que se apropriam das disjunções do capital. Já foi mostrada a importância que tem no sistema capitalista a dualidade bancária entre a formação de meios de pagamento e a estrutura de financiamento, entre a gestão da moeda e o financiamento da acumulação capitalista entre a moeda de troca e a moeda de crédito. Aonde foi mostrado isso? A nota de rodapé 80. Suzanne de Brunnhoff, de 1929, A Oferta da Moeda, Crítica de um Conceito, de 71. E a moeda, La Monnaie X Marx, a moeda em Marx, eu acho, né, que é isso aí. Conferir a crítica às teses de Hilferding, acho que é isso. Segue aqui o baile. Que o banco participe de ambos os lados, que se situe como dobradiça dos dois financiamento e pagamento, isso somente mostra suas múltiplas interações. Assim, na moeda de crédito, que comporta todos os créditos comerciais ou bancários, o crédito puramente comercial tem suas raízes na circulação simples, na qual, se o dinheiro se desenvolve como meio de pagamento, a letra de câmbio a prazo fixo, que constitui uma forma monetária de dívida finita. Ponto. Entendi. Cara, aqui eu tô fora. Me perdi totalmente. Tá pior do que parentesco aqui, velho. Inversamente, o crédito bancário opera uma desmonetarização ou desmaterialização da moeda. Baseia-se na circulação das letras de câmbio e não na circulação de dinheiro. Isso aqui, acho que mais ou menos dá para entender. Esse é o comentário. Atravessa um circuito particular em que ganha e depois perde seu valor de instrumento de troca, e onde as condições do fluxo implicam as do refluxo, quando a dívida infinita a sua forma capitalista. Mas, como regulador, o Estado assegura uma convertibilidade de princípio desta moeda de crédito, quer diretamente por conversão em ouro, quer indiretamente por um modo de centralização que comporta um fiador do crédito. Acho que isso é meio lastro, né, do capital financeiro. Uma taxa de juros única, uma unidade de mercados de capitais, etc. As formas que o Estado tem de unificar essa birosca. Portanto, tem-se razão de falar de uma dissimulação profunda da dualidade das duas formas do dinheiro, pagamento e financiamento, estes dois aspectos da prática bancária. Mas esta dissimulação não depende do desconhecimento. Ela exprime o campo de imanência capitalista. O movimento objetivo aparente
em que a forma inferior e subordinada é tão necessária quanto a outra. É necessário que o dinheiro jogue nos dois quadros, e onde integração alguma das classes dominadas poderia efetuar-se sem a sombra deste princípio de convertibilidade, não aplicado, que basta, no entanto, para fazer com que o desejo da criatura mais desfavorecida invista com todas as suas forças, independentemente de qualquer conhecimento ou desconhecimento econômico, o campo social capitalista no seu conjunto. Eu vou repetir aqui que essa parte que é importante, como que o desejo se liga com o capitalismo, né? Essa que é a grande questão, sim, e como que a gente pode ainda requerir, né? A gente exigir estar do lado capitalista. Vou ver se isso explica um pouco. Mas esta dissimulação não depende de um desconhecimento. Ela exprime o campo de imanência capitalista. Então não é ideológico, né, mas é da própria imanência capitalística. Um movimento objetivo aparente em que a forma inferior e subordinada é tão necessária quanto a outra. É necessário que o dinheiro jogue nos dois quadros. E onde integração alguma das classes dominadas poderia efetuar-se sem a sombra deste princípio de convertibilidade tão aplicado, que basta, no entanto, para fazer com que o desejo da criatura mais desfavorecida invista com todas as suas forças, independentemente de qualquer conhecimento ou desconhecimento econômicos, o campo social capitalista no seu conjunto. Deu para entender a ideia, mas não o porquê, assim, para mim, né? Não sei como é que tá para vocês aí, mas para mim isso aqui tá o ouro do difícil, assim. Acho que, tipo, né, é muito doido, porque até então tava parada antropológica, histórica, que veio full economics, né? Então, full economics, e eu acho que é a primeira vez que eu falo isso, assim, é full econômico mesmo, assim, essas páginas, essa entrada nos civilizados, né? Até então eu não lembro de ter algo tão econômico assim, dentro do campo dos estudos, né? Fluxos. Quem não deseja fluxos? E relações entre os fluxos, cortes de fluxos, que o capitalismo soube fazer escorrer e cortar nessas condições de dinheiro desconhecida antes dele. Se é verdade que o capitalismo, em sua essência, ou modo de produção, é industrial, ele só funciona como capitalismo mercantil. Pô, vocês estavam começando a me explicar alguma coisa e já bananaram tudo, né? Se é verdade que o capitalismo, em sua essência, ou modo de produção é industrial, ele só funciona como capitalismo mercantil. Se é verdade que, em sua essência, ele é capital filiativo industrial, ele só funciona pela sua aliança com capital comercial e financeiro. Beleza. De certa maneira, é o banco que sustenta todo o sistema e o investimento de desejo. Frase forte. Na nota de rodapé 81, volta Suzanne Brunhoff a oferta de moeda, página 124, entre aspas, a própria noção de massa monetária só tem sentido relativamente ao jogo de um sistema de crédito em que se combinam as diferentes moedas. Sem um tal sistema, teríamos apenas uma soma de meios de pagamento que nunca cederiam ao caráter social do equivalente geral e que só poderia servir em circuitos privados locais. Não haveria uma circulação monetária geral. É somente no sistema centralizado que as moedas podem tornar-se homogêneas e aparecer como componentes de um conjunto articulado. Fecha aspas. Parênteses, e... tocou aqui o despertador. E, sobre a dissimulação objetiva no sistema, conferir a página 110 e 114. Deixa eu ver só quanto falta aqui. Pô, falta bastante para quebrar esse parágrafo. Então a gente parou aqui... não, falta muito não, vou terminar esse parágrafo então. Uma das contribuições de Keynes, e eles estão referenciando ao John Maynard Keynes, né, que viveu de 1883 a 1946, foi reintroduzir o desejo no problema da moeda. Isto é, que é preciso submeter as exigências da análise marxista. Eis porque é uma pena que os economistas marxistas se limitem quase sempre a considerações sobre o modo de produção. Ainda droparam essa aí, né? Não, tem mais. E sobre a teoria da moeda como equivalente geral, tal como aparece na primeira seção de O Capital, sem dar suficiente importância à prática bancária, às operações financeiras e à circulação específica da moeda de crédito. E seria este o sentido de um retorno a Marx, a teoria marxista da moeda. Então, fica a dica aí, um dia que a gente lê Marx, entender que é nesse sentido que é o retorno a Marx de Deleuze e Guattari, né, a partir da teoria marxista da moeda também. Deu para entender mais ou menos, mas mais para menos que para mais, bem mais para menos que para mais.
Mas bizarramente voamos algumas páginas aqui, né? Porque também nada a comentar, né? Só ler e boiar um pouco e dar sono. Deu sono, cara. Esse foi o episódio que mais deu sono para acabar com o juízo. Se você manja das economias, por favor, faço questão, você tá ouvindo isso, vem cá, convidadíssimos estejam pra gente ler junto e tentar entender isso aqui. Eu sempre prometo que vou estudar para esse programa, mas esse programa é meu estudo, né? Então eu queria parar um pouco para ver no YouTube, pelo menos nos podcasts, algumas coisas de Marx, assim, para poder me adentrar melhor. E tem também as aulas do Fred, do colega dele, que eu tô com elas gravadas aqui, que eles deram um curso sobre axiomática capitalista, que em algum momento eu vou assistir, mas eu tô devendo a aula do Bruno, devendo a aula da Denise, tô com um monte de videoaula que eu não vi ainda. Enfim, galera, não vou chorar minhas pitangas. Beijo, forte abraço, sigam bem aí tudo que há de bom aí na vida de vocês e a gente se vê na semana que vem. Beijo.